E vamos então começar a entrevista. Hoje temos connosco o Sérgio Aires, que é candidato pelo Bloco de Esquerda à Câmara Municipal do Porto. Vou começar então pela primeira pergunta, que é a seguinte: acha que todos os portugueses, e em especial os portugueses, devem ter direito a um jardim de sossego com dimensão e qualidade suficientes para serem utilizados como espaço de descanso, lazer, recreio, em menos de 15 minutos a pé de distância da sua casa? E o que está disponível para fazer neste sentido se ganhar as eleições? Ok, muito obrigado. Sim, a resposta é definitivamente sim. Acho que sim, que temos esse direito, como temos muito mais direitos também, sobre os quais temos de ter algumas preocupações. Mas este é seguramente um deles. Apesar da importância dos espaços públicos urbanos que temos, os espaços verdes urbanos que temos disponíveis, é evidente que o Porto tem uma área de espaços verdes urbanos insuficiente, de uso público direto, digamos assim, insuficiente, e até em comparação com outras cidades. E, portanto, é uma preocupação central para nós que isso aconteça. Aliás, nos últimos 15 anos assistiu-se a um desleixo, digamos assim, dos poderes municipais nesta área. Referimos à não concretização precisamente desses espaços, alguns definidos inclusivamente no PDM, e que não foram concretizados, como é o caso do Parque da Ervilha, da Bolsa, na Lapa, e outros, e que estão, portanto, por concretizar, e é seguramente um dos nossos focos também. E depois lutamos pela concretização destes parques e defendemos também que o aumento do número e área de espaços verdes de uso público deve ser aumentado. Estes novos espaços verdes devem resultar de planeamento urbanístico e não, como muitas vezes acontece, apenas para dar uso a terrenos que sobraram de operações urbanísticas. E defendemos também o alargamento, por exemplo, das hortas urbanas, que atualmente, se não estou em erro, são 13, mas que são claramente também suficientes, não só no seu número, mas também na qualidade conforme são geridas e disponibilizadas. Portanto, fundamentalmente, estaremos seguramente de acordo com o movimento neste aspecto e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que, tendo a confiança naturalmente dos portugueses na nossa eleição, para continuar uma batalha que de resto tem sido já muitas vezes protagonizada também pelo Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal. Muito obrigado. Passamos então à segunda questão. Considera importante melhorar a qualidade do ar no centro da Boa Vista e na Baixa do Porto? E já agora, se pretende também melhorar a qualidade das medições da qualidade do ar nestas áreas? E a pergunta é: o que é que está disponível para fazer em relação a estes dois pontos? Em relação a este ponto em particular da qualidade do ar, antes de mais nada há uma questão fundamental, que é procurar a sensibilidade das próprias pessoas para esta dimensão. É uma área onde, na nossa opinião, há pouca sensibilidade dos cidadãos para isto como um problema. Portanto, não há... O que tem a ver também com a forma como tratamos o assunto e conforme justamente medimos a qualidade do ar. Portanto, a qualidade do ar tem de merecer a preocupação, de facto, dos decisores políticos, e responder também àquilo que são recomendações da Agência Europeia do Ambiente e outras entidades que têm manifestado preocupação com a forma como é medida a qualidade do ar na cidade do Porto, que é claramente insuficiente, e para, naturalmente, a correlação que está já cientificamente comprovada entre a qualidade do ar e a saúde das pessoas, inclusivamente a sua qualidade de vida cotidiana. Portanto, os indicadores que existem disponíveis demonstram-nos que o Porto tem uma qualidade do ar que não é seguramente aquela que desejamos, e, portanto, é também uma das prioridades para o Bloco de Esquerda nesta candidatura, falar deste assunto e, sobretudo, insistir na ideia de que se trata de um assunto importante e não apenas uma qualquer partícula, digamos assim, em termos políticos, das decisões que têm que ser tomadas. Portanto, são duas áreas: uma, trabalhar a sensibilidade das pessoas para este domínio, e aí é fazer visível, dar visibilidade aos estudos que existem sobre o assunto e à preocupação que temos, e, por outro lado, ter também uma preocupação com a qualidade dos instrumentos que existem para medir a qualidade do ar no Porto, não só nas zonas a que se referem, mas na cidade toda, na verdade, e que é insuficiente, embora possa, conforme nos é muitas vezes dito, corresponder àquilo que a legislação obriga.
mas seguramente não está a dar-nos indicadores suficientes e com qualidade suficiente para tomarmos medidas. Nesse aspecto, provavelmente serão propostas do Bloco de Esquerda também, nestas eleições, a ideia de elaborar uma carta de zonamento climático local no município, criar uma rede de monitorização que não existe à escala municipal, instalar painéis informativos sobre o conforto bioclimático, portanto, na ótica da sensibilização também das pessoas sobre a qualidade do ar, e, de alguma maneira, incentivar também a participação, a criação de redes de participação pública em várias zonas da cidade nestes processos. Mas é que me digo, acima de tudo, sobre este assunto, se calhar não é só no Porto, será um pouco até a nível nacional, é muito importante sensibilizar as pessoas para a importância da qualidade do ar. Obrigado. Agora passamos para a terceira pergunta, que tem a ver com o património histórico da cidade. Acha que a cidade do Porto pode fazer mais pela preservação e classificação do seu património histórico, nomeadamente edifícios de elevado interesse para a memória coletiva, como é, por exemplo, a estação do Porto Boa Vista, que é a primeira estação ferroviária da cidade? Seguramente sim. Aliás, a questão das questões do património são uma grande preocupação para nós e, pelos bichos, já não são só para nós, porque mesmo a questão da manutenção da classificação de património da humanidade está claramente em risco e, portanto, não é só a classificação de património e a sua preservação, mas inclusivamente o respeito pelas características que esse património tem que ter, património que também são as pessoas da cidade, e, portanto, quer por um lado a classificação do património, quer por um lado o conhecimento sobre o próprio património da cidade, porque estamos também claramente em falta nessa medida de conhecer a classificação do património da cidade. Portanto, sim, claramente à primeira pergunta ou sugestão, e não apenas esse, mas todo. O que nós sentimos é que há uma pouca valorização desta questão, para além da alienação que tem sido feita de algum património público da cidade para efeitos imobiliários e a venda de prédios municipais, que alguns deles tinham também interesse patrimonial histórico, e não só, o que por cima aliena a possibilidade também de utilização desses edifícios para a habitação que tanto faz falta à cidade. Portanto, a candidatura do Bloco irá procurar defender que o número de 125 monumentos e imóveis da cidade do Porto, que já são classificados ou em vias de classificação, seja alargado para todas aquelas situações em que a preservação da memória coletiva da cidade o exija, como é aquele caso que vocês apontam. Muito obrigado. Agora, passando agora para a questão mais comercial e económica, o que pensa sobre a proliferação de grandes superfícies comerciais, shoppings e não só, no centro da cidade, nomeadamente a sua implantação em terrenos não construídos, como é o caso dos terrenos ferroviários da estação da Boa Vista? Considerem relevante implementar medidas que reduzam esta proliferação e previnam o abandono desses terrenos? Seguramente. Antes de mais nada, pensamos que é óbvio que a cidade tem, inclusivamente, excesso de superfícies comerciais dessa natureza, que, antes de mais nada, e na dimensão económica, têm vindo a prejudicar aquilo que é o comércio local e, portanto, algo que era muito característico da cidade, a famosa cidade do comércio, e, portanto, do comércio local, das pequenas lojas, e, portanto, do comércio tradicional, mas não só, mesmo do comércio menos tradicional, digamos assim. Portanto, aliás, essa é uma das queixas e uma das preocupações enormes que já vem antes da pandemia, que naturalmente se agravou com a pandemia, relativamente aos comerciantes da cidade, e, portanto, as grandes superfícies tendem a ter não só uma competição muito feroz perante este tipo de comércio, também, por exemplo, nos horários de funcionamento e na forma como o município regulamenta os horários de funcionamento. Para além disso, a ocupação do espaço público por grandes superfícies é sempre feita contra a utilização desses mesmos espaços para outros efeitos que, como já dissemos na primeira questão que me colocou, devem ser disponibilizados para, por exemplo, a questão do usufruto e da fruição de espaços verdes,
e não só. Portanto, a candidatura do Bloco nestas eleições, e não só, tem feito isso também ao longo do mandato anterior e quase sempre, defende que a utilização que não tem sido feita de todos os instrumentos de intervenção do município para que a ocupação do solo e a transformação do solo urbano ocorra sob o comando do interesse público e não para satisfação do ganho imobiliário, como aliás tem sido o caso numa parte substancial das situações. O PDM deveria ser um instrumento precisamente preferencial para fazer isso. Não nos encontramos satisfeitos com aquilo que aconteceu na definição deste PDM precisamente nessa área e, portanto, achamos que seguramente não é pela via de continuarmos a construir e a permitir a construção, alienando ainda por cima património ao território importante para outras dimensões da cidade, não deve continuar. Aí, enfim, devemos também ser, no caso de já acontecer, e como já aconteceu e continua a acontecer, julgamos que há umas medidas mais rigorosas de taxações previstas no Código do IMI ou a aplicação de uma derrama podem ser meios importantes de intervenção municipal para que os usos inadequados do solo urbano sejam financeiramente desincentivados, não é? Ou seja, caminho de uma cidade mais justa também, que é outra das coisas que nos preocupa. Muito obrigado. E agora, passando já para a última pergunta, que é um tema que eu sei que é caro, que é a participação cívica dos cidadãos, e que passa também por incentivar essa participação cívica. Como sabe, muitos dos instrumentos de participação cívica que existem noutras cidades, como por exemplo o orçamento participativo, ainda não está disponível no Porto. Além disso, também é difícil, é complicado saber de antemão a data e a agenda das reuniões camarárias, tanto do Executivo como das Assembleias. O que, se for eleito, o que é que faria para melhorar a participação cívica nestes e noutros pontos que considera importantes? Sim, claro, todos os pontos são importantes, mas este relaciona-se com uma coisa que está acima de todas, que é a democracia e, portanto, a capacidade que temos de cumprir aquilo que são os requisitos, eu diria mínimos, em alguns casos, de participação cidadã na governação da cidade. E, portanto, o que temos assistido nos últimos anos é precisamente uma alienação dessa participação cívica, ou uma desvalorização, antes de mais nada, da participação cívica na ideia de que, enfim, o Executivo Municipal tem poderes absolutos para decidir quase tudo e portanto, mesmo quando há um envolvimento da sociedade civil, seja através de participação em projetos, de intervenção nas diferentes áreas, tudo isso é pré-decidido, é pré-determinado e é controlado na sua própria execução pelo Executivo Municipal, de uma forma que não nos agrada e que ainda por cima tem um efeito de desmotivação da participação cidadã. Nós, como sabem, fomos uma das forças políticas, se não a força política mais insistente na ideia, por exemplo, da transmissão online das reuniões da Assembleia Municipal, coisa que parece absolutamente básica, mas que demorou imenso tempo a ser aceita e mesmo assim com algumas limitações. Não é que isso resolva todos os problemas, porque essa participação é apenas muito passiva, naturalmente, mas sim, como diz, enfim, a forma como está organizado o regimento da própria autarquia não é de todo favorecedor de uma participação cidadã, seja pelos horários, seja pela forma como as pessoas podem inscrever para participar, e depois como é que é tratada essa participação, porque ainda temos um segundo nível, que é uma coisa é ouvir as pessoas, outra coisa é fazer alguma coisa com aquilo que ouvimos, não é? E isso é talvez o que me preocupa mais, é que de facto, mesmo quando há movimentos, como é o caso do vosso e de outros, que têm uma ação coletiva e que fazem um esforço de participação muito louvável e saudável, não conseguem ter nenhum impacto. Por exemplo, a questão dos orçamentos participativos, que era uma proposta da nossa parte para que fossem concretizados e que foram transformados num orçamento colaborativo, que acaba por ser uma forma de deslocalizar, digamos assim, isso não será necessariamente mau, mas deslocalizar apoios diretos para as juntas de freguesia, mas isso devia ser feito de outra maneira. Agora, a ideia do orçamento participativo é outra, não tem este objetivo. Portanto, por outra proposta que fizemos e que nos parece absolutamente básica, aliás, vista à distância, é quase inacreditável como é que uma coisa destas não foi aprovada na Assembleia Municipal. Propusemos que houvesse uma sessão pública anual sobre o estado da cidade, aberta à participação,
de toda a população, e isto não foi aceito pelas outras forças políticas na atualização do regimento da Assembleia Municipal. Portanto, sim, estamos muito preocupados com a questão da participação, até porque o outro lado da não participação é o alheamento, é a anomia, é a não capacidade de mudar aquilo que é preciso ser mudado, e também o descrédito que acaba por gerar nos cidadãos em relação à política e aos políticos, o que é extraordinariamente perigoso, como sabemos, particularmente nos momentos que vivemos. Sérgio, muito obrigado pelo seu tempo, foi um prazer e esperamos agora pela campanha e pelo resultado das eleições. Ok, Pronto. muito obrigado. Um abraço.